Futebol, voleibol e futsal são as três modalidades a que se dedica o Sporting Clube de Arcozelo, emblema de Vila Nova de Gaia, fundado em 1963. A formação é a base deste clube histórico, que hoje tem nas suas fileiras perto de 600 atletas divididos pelas diferentes modalidades. Nós tentamos cada vez mais proporcionar uma melhor formação aos nossos atletas, fazer com que o nosso clube cresça a nível de formação, e acho que o fundamental é isso, é fazer com que eles cresçam, e acho que está a correr bem. Mais de 400 atletas só no futebol e no futsal, porque depois juntam-se os atletas do voleibol, portanto já somos quase 600. A união das três secções, nascidas em anos diferentes, tem contribuído para o sucesso desportivo. A mística familiar do Arcozelo não passa ao lado de quem, de uma forma ou de outra, chega ao clube e decide ficar. Esta ligação ao Sporting Clube de Arcozelo aparece desde o berço, quase. Portanto, o meu pai fez parte da meia dúzia de fundadores do Sporting Clube de Arcozelo. Desde que nasci que frequento o Sporting Clube de Arcozelo juntamente com ele, fui atleta e fui ficando, fui treinador, depois aqui na secção de futsal. Entretanto, comecei a assumir as funções de diretor e aos poucos comecei a assumir a responsabilidade total da secção. Das camadas mais jovens, há cerca de 14 anos atrás, o meu filho veio para cá jogar e eu comecei a me aproximar do Sporting Clube de Arcozelo, não sendo de cá, e comecei-me a apaixonar por este clube. Foi aí que nasceu o amor ao Sporting Clube de Arcozelo. Tenho um filho aqui a jogar futebol já há muitos anos, não é? Já há 7 anos, e porque sou aqui de Arcozelo e porque gosto do clube, já não estou cá por causa do meu filho, já são outros valores. Aliás, se fosse por meu filho já não estaria cá, mas porque é preciso gente que tome conta destas coisas, não é? Que dá muito trabalho mesmo. Eu próprio também, quando era novinho, comecei a praticar voleibol e futebol e futsal também na escola de Arcozelo. E nos períodos da Páscoa e do Natal, que estava de férias da escola, era sempre convidado pelo tal Pedro Ramos e pelo irmão Jorge Ramos, que foram os fundadores da secção, para dinamizar e estar ali a praticar um bocadinho com os outros jovens. E de facto, na altura propuseram-me, através dos Jogos Juvenis de Gaia, aqui em Gaia, ficar com uma equipa de voleibol. Enfim, ganhamos os Jogos Juvenis de Gaia e pensamos, e por que não então criar um clube, já que temos uma equipa, por que não criar o clube? Pronto, e foi essa a ligação. Depois construímos os campos de voleibol na Aguda e esta ligação manteve-se sempre. Ao morar aqui perto, encontrei um clube que tinha todas as condições necessárias para eu só me divertir a jogar futebol, que era esse o objetivo. O futebol é a modalidade mais antiga e uma das particularidades da equipa sénior é apostar sobretudo na prata da casa. Rui Sousa é um dos exemplos, veste as cores do Arcozelo desde os 4 anos. É um clube muito caseiro e depois as pessoas cá que estão no clube, a trabalhar em prol do clube, é uma mística completamente diferente. Não sei explicar, mas é muito bom estar cá e quem cá está sente essa vontade. É um clube que dá todas as condições. O Rui joga cá desde os 4 anos, nunca saiu? Não, nunca saí, porque é um clube da minha terra, digamos. É um clube que sempre me deu todas as condições necessárias. A época dos séniores tem corrido acima das expectativas. A militar na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto, o plantel, jovem, tem conseguido manter-se nos lugares cimeiros. A caminhada dos séniores tem sido muito boa, visto que nós temos um plantel 95% mais ou menos que é formado no Sporting Clube de Arcozelo. Estamos a superar muito as expectativas que foram delineadas no início da época, que era a manutenção, e andamos lá nos lugares de cimeiros, é muito bom. Além de jogador, Rui Sousa é ainda treinador dos sub-10 e sub-19. A pandemia trouxe obstáculos nos últimos 2 anos, mas o técnico realça que o Sporting Clube de Arcozelo foi capaz de ultrapassar as adversidades. Nós, por acaso, não perdemos muitos atletas devido à pandemia. Também nós, treinadores, tivemos um trabalho muito importante, porque também soubemos cativar o miúdo quando estavam em casa.
Nós fazíamos treinos online, criámos desafios para os próprios miúdos, para também nunca se desligarem do Sporting Clube de Arcozelo. Pelo terceiro ano consecutivo, Arcozelo recebeu a certificação de entidade formadora pela Federação Portuguesa de Futebol, um selo de qualidade que orgulha o emblema. É muito importante, sim. As pessoas já olham para o Sporting Clube de Arcozelo com outros olhos, mas também nós, estrutura, equipas técnicas, treinador, direção, também sermos entidade formadora dá-nos outra responsabilidade, e acho que é aí a diferença. Nós temos de ser competentes no nosso trabalho para poder continuar sempre a ser uma entidade formadora, que é isso que pretendemos e sempre foi esse o objetivo. Do futebol passamos para o voleibol, uma secção que este ano comemora 2 décadas de história e que já ultrapassou as fronteiras da freguesia. Fazemos 20 anos este ano. Durante este percurso passamos por muitas situações felizmente positivas. Estes 20 anos provam um bocadinho o que é a modalidade. Foi uma modalidade que dentro da freguesia de Arcozelo foi crescendo de ano para ano. Já ultrapassamos um bocadinho os limites da freguesia. Temos atletas de Vila Real, de Aveiro, atletas que juntaram ao nosso projeto e que se sentem bem. E de facto este marco dos 20 anos é marcante por isso, por termos já um grande grupo de atletas, este ano 154 atletas, o que é muito bom. Em ano de aniversário redondo, a secção tem motivos para sorrir. Apurou todos os escalões para os campeonatos nacionais. Nós nos outros anos já tínhamos atingido alguns feitos importantes, mas este ano conseguimos apurar as nossas equipas todas para o campeonato nacional. Ou seja, com tanta concorrência aqui à volta, da parte do Concelho de Espinho, mesmo em Gaia, existem também clubes de referência, conseguimos posicionar todas as nossas equipas no campeonato nacional, que para já está a correr muito bem. O voleibol nasceu no seio do clube para estimular a prática do desporto feminino. Hoje, com mais de 150 atletas e apenas com um pavilhão que divide com a secção de futsal, o espaço começa a ser curto para as ambições do Arcozelo. É um clube essencialmente feminino. Quando isto foi criado, quando o projeto foi criado, foi para colmatar uma valência que não havia na freguesia, que era o desporto coletivo no feminino. Foi por isso que ele foi criado. Essencialmente o nosso foco é a formação. De facto, muitas vezes atingimos patamares elevados, como vitórias nos campeonatos nacionais, quer de pavilhão, quer de praia, porque também temos a vertente de praia. Mas por vezes é difícil segurar os atletas cá. Isso prende-se com 2 motivos. Um deles é o pavilhão já ser pequeno para 2 modalidades. Estas atletas, essencialmente estas que estão no campeonato nacional, têm que treinar no mínimo 4, 5 vezes por semana e só estão a treinar 3. Portanto, estamos a comparar com outros clubes que treinam sempre 4, 5 vezes, têm uma carga horária semanal muito superior. Mesmo assim conseguimos atingir alguns objetivos importantes. Mas de facto era isso que nós pretendemos, era dar agora nos próximos anos esse salto para ter um bocadinho mais de autonomia, para permitir dar condições para não perder essas tais atletas que de facto são as melhores, as mais competitivas, e estabilizar a nossa equipa sénior, que já tivemos no passado, mas por um motivo ou outro não conseguimos manter ao longo dos anos. A solução, aponta Francisco Silva, passa por envolver não só o clube, mas também a freguesia. Termos 250 atletas que têm que fazer 3, 4 treinos por semana torna-se um bocadinho difícil. Portanto, a alternativa é envolver a Junta de Freguesia, eventualmente num novo projeto, tal e qual como nasceu este projeto há cerca de 14 anos. À semelhança do futebol, também o voleibol utilizou as tecnologias para encurtar distâncias e manter o contacto com atletas durante a pandemia. Perdemos algumas atletas, houve atletas, principalmente as mais novinhas, ali até aos 12, 13 anos, que deixaram de praticar. Obviamente com os treinos online conseguimos colmatar algumas coisas, nomeadamente essa prática do voleibol no pavilhão. Contudo, o campeonato nunca parou e, por exemplo, o ano passado tivemos 2 títulos regionais, fomos campeões regionais em iniciadas e em cadetes e fomos a 2 fases finais, mas de facto não nos permitiu, por exemplo, ter os escalões todos este ano.
Este ano já íamos abrir com séniores, já íamos abrir com os escalões todos. Falta-nos agora atingir esse patamar, ter as séniores e ter todos os escalões no clube. Neste mesmo pavilhão treina a secção de futsal, a mais jovem do clube, com 14 anos de existência. Nasceu de um grupo de amigos apaixonados pela modalidade. O futsal surge de um grupo de amigos que praticava futsal noutros clubes, inclusive no Distrito de Aveiro também, que se juntaram, porque como a freguesia não tinha, e eles eram todos daqui da freguesia, então juntaram-se todos e formámos, apresentámos o projeto ao Sporting Clube de Arcozelo e formámos a secção de futsal aqui dentro de um grupo de amigos praticantes do futsal. A pandemia atrasou os planos da secção de futsal, que passam por cimentar a modalidade e conquistar mais atletas. Como no voleibol, este crescimento está dependente das infraestruturas. O objetivo é cimentar e acrescentar. Tivemos alguns escalões, tivemos um escalão pelo menos que não conseguimos abrir este ano devido à pandemia, mas no próximo ano já temos a perspectiva de o poder voltar a ter, que é o de juvenis, sub-17, mas claro, temos essa dificuldade do espaço, que entre nós e o voleibol temos feito aqui uma ginástica tremenda, a quantidade de atletas que temos, conseguirmos treinar todos no mínimo possível para que termos as competições ideais, mas um novo espaço era o ideal para tanto nós como o voleibol conseguirmos abranger mais atletas, outros objetivos e melhores objetivos, obviamente. Os feitos da Seleção Nacional de Futsal têm ajudado a crescer a modalidade nos últimos anos, reconhece Sidónio Almeida, que destaca também o apoio crescente dos sócios nas bancadas. A modalidade tem crescido, graças também aos 3 últimos títulos a nível de seleções nacionais. E sim, há um crescimento óbvio da modalidade, tanto a nível nacional que se nota, como a nível do Conselho e do Arcozelo também. Sendo a secção mais jovem, como é que os sócios e os adeptos também olham para o futsal? É preciso também conquistar os adeptos para as bancadas? Tem sentido também que tem crescido a vontade de assistir aos vossos jogos? Sim, tem crescido. Também temos somos a secção mais jovem, mas temos a vantagem que é muito parecido ao futebol, né? E os sócios e os adeptos também comparam muito o futebol com o futsal, que é tudo muito parecido, e temos sentido que o apoio é enorme. A formação é a base do sucesso. O lema, afirma o coordenador da secção e vice-presidente, traduz a filosofia do Sporting Clube de Arcozelo. É tudo. Foi um lema logo desde o primeiro dia, e isso representa que a formação, tal como o clube em si, e o Francisco também já o mencionou, a formação é a base para tudo. E o mais importante no futsal e no clube é a formação. Sem a formação não faz sentido. Posso dizer que a nossa equipa sénior, são duas, a A e a B, nós temos na A 15 atletas, 10 são da formação do Arcozelo, 5 estão aqui há 4 anos já, portanto, mas 10 vieram, são fruto da nossa formação desde estes últimos 14 anos. Feito o raio-x ao emblema gaiense, é fácil perceber os sonhos do Sporting Clube de Arcozelo. Mais infraestruturas vão permitir o crescimento sustentado deste clube, que ambiciona também continuar a formar jovens, não só para o desporto, mas também para a vida adulta. Para o futebol precisamos pelo menos de um campo de futebol de 7, porque nós temos várias atletas femininas que gostavam de praticar futebol, mas nós não temos condições para o fazer. Não podemos, com cerca de 300 atletas a nível de futebol, nós não temos condições para num campo de futebol de 11 conseguirmos albergar tudo, criar as melhores condições. Estávamos a pensar em criar outras modalidades, futebol feminino, isso, mas não conseguimos fazer. O futsal também está a crescer, mas como vocês podem verificar, um pavilhão torna-se pequeno para as duas modalidades, tendo o voleibol bastantes atletas, cerca de 200 atletas, e o futsal mais 100, um pavilhão só para albergar as duas modalidades torna-se complicado. Portanto, dentro das possibilidades que tem, o futsal está a crescer, embora não seja como se pretendia, mas é gradualmente, mas acho que vamos também num bom caminho e que vamos chegar a bom porto. O sonho do Sporting Clube de Arcozelo é cada vez formar mais atletas. É como eu lhe disse há pouco, se calhar
Nós tentamos formar, a nossa preocupação não é só formar atletas como no nível desportivo, também a nossa missão é formar atletas cada vez mais pela via académica, e essa vertente para nós é bastante importante. E se eles não conseguirem atingir os sonhos dele, porque os sonhos de qualquer atleta que está, destes miúdos que aqui estão no Sporting Clube de Arcozelo, são ser jogador de futebol, jogador de voleibol, jogador de futsal. Se eles não conseguirem isso, pelo menos eles a via académica têm que ir a seguir, e esse é um dos propósitos que nos agarra a este, e fazer com que eles, hoje são umas crianças, amanhã são os homens deste país. E é isso que nos alegra, é cada vez mais vermos jogadores de atletas, jogadores do Arcozelo a formarem-se, e é uma aposta que também nós temos. Com uma forte veia solidária, o Sporting Clube de Arcozelo ajuda anualmente a Santa Casa da Misericórdia. Sensível ao que se passa no leste da Europa, o clube organizou mais recentemente uma angariação de ajuda humanitária para fazer chegar ao povo ucraniano. Todos os anos fazemos uma campanha para ajudar a Santa Casa da Misericórdia. Agora lançamos a campanha para ajudar o último flagelo que apareceu, que é esta guerra, e lançámos uma campanha para que se possam ajudar os ucranianos de alguma maneira. Sentimos sempre, e também temos um departamento médico que em breve será aberto a toda a comunidade arcozelense. Estamos a preparar o departamento para que isso possa acontecer, e nós não podemos só olhar para nós, para dentro, mas também para os arcozelenses em geral. E é esse um dos propósitos dos arcozelenses, os sócios, todos eles irão ter ali um posto médico preparado para que eles possam fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de recuperação. A união faz a força, e as 3 modalidades, com objetivos distintos, prometem continuar a trabalhar em conjunto para elevar o nome do Sporting Clube de Arcozelo. O Sporting Clube de Arcozelo é só um, que tem as 3 secções, o voleibol, o futsal e o futebol. Também temos uma equipa master, que também é uma secção, não é? Temos muitos atletas que já foram da nossa formação, que hoje têm mais de 35 anos e jogam aqui também com a camisola do Arcozelo, mas efetivamente somos só um clube, e a união faz a força, não é? E juntos somos mais fortes. Todas as secções se interligam, estão interligadas. Aqui há uns tempos atrás estavam mais separadas, agora nós fizemos um esforço enorme para que elas se voltassem a unir, e cada vez mais vai passar por aí, porque se um é forte, os 3 são muito mais, e a união faz a força, e é por aí que nós caminhamos para cada vez mais sermos fortes, mas em conjunto. Separados não vamos a lado nenhum. Aos sócios, adeptos e simpatizantes do clube, a mensagem é de gratidão pelo apoio e de apelo para que a presença nas bancadas continue a ser uma constante. Que não nos deixem sós, que nos ajudem, se puderem ajudar, será ótimo. Às vezes as coisas não correm bem, mas em nenhum sítio corre, e quando não corre bem, devem sempre lembrar daquilo que corre bem, porque acho que é das boas lembranças que o mundo é feito, e os clubes são feitos, e a sociedade é feita. Acreditem no Arcozelo, acreditem na direção do Arcozelo, e acreditem nos jovens que aqui estão a trabalhar, juntamente com estes professores, estes treinadores e estes responsáveis máximos, porque nós gostamos muito destes jovens, e a formação é a base para o sucesso, sem dúvida. Portanto, não há melhor frase para terminar do que a frase do futsal. Nós somos um clube formador, as pessoas que quiserem vir cá não tenham medo, porque é mesmo um clube que aposta nos jovens, e as pessoas ou os miúdos que quiserem cá vir, sabem que mais tarde poderão ter uma oportunidade nos séniores, e vamos olhar para este ano. Temos malta de sub-19 que são júniores, que já estão a treinar nos séniores, é a diferença. Portanto, acho que a mensagem passa muito por aí. Eu acho que estas crianças e estes jovens, depois de 2 anos de pandemia, necessitam de algum apoio, carinho e, acima de tudo, paciência. Não nos podemos esquecer que há miúdas que têm 13 anos, ou 14, ou 15, mas a idade desportiva não é essa, não é? Tiveram praticamente 2 anos paradas. E é difícil, porque normalmente quem está de fora quer só resultados, e nós temos que perceber que esses 2 anos também foram de paragem escolar, mas também desportiva. Alguma paciência. Obviamente precisamos de apoio, e acho que isso temos. Os pais têm sido impecáveis, a direção do clube também, e penso que estes tais 2 anos que eu refiro
estão-se a diluir um bocadinho porque nota-se a evolução das atletas. No início elas vinham com um bocadinho de renitência, ficavam em casa, não lhes apetecia vir treinar, estavam habituadas a estar em casa, e esse contacto que nós tivemos com os pais e com as próprias atletas foi muito útil para elas conseguirem regressar. O Sporting Clube de Arcozelo é um clube onde é que podem acreditar, podem trazer os vossos atletas, tanto para o voleibol como ao futsal, como ao futebol, que todos eles serão tratados com o máximo de condições que nós possamos dar, e todos eles, se não tiverem uma experiência, se não tiverem uma experiência em questões desportivas, pelo menos saberão que serão tratados de maneira a que lá possam é tal via académica que eu falo, e é isso é que nos move, porque hoje em dia ser jogador de futebol, ser jogador de voleibol, ser jogador de futsal é muito difícil, só um em mil é que, e nós a nossa vertente é mesmo formar os homens da amanhã. Com força, garra e dedicação, assim promete continuar o Sporting Clube de Arcozelo.